A igreja acabou de atualizar sua política sobre pessoas que se identificam como transgênero na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e aqui está o que você precisa saber sobre isso. Eu vou te explicar os principais pontos dessa política, o que mudou, quais são as implicações para esses membros participarem da igreja, e isso inclui coisas como pronomes preferidos, nomes preferidos, quais ordenanças você pode receber, se pode frequentar a sociedade de socorro, como usar os banheiros, e muito mais. A premissa básica dessa política parece ser trazer mais consistência à forma como a igreja ministra às pessoas que se identificam como transgênero. No passado, esses casos complexos às vezes eram tratados de maneiras diferentes, conforme os líderes locais consultavam suas presidências de estaca e área. Agora eles estão padronizando as políticas em toda a igreja. Pelo que percebo, outro ponto importante é esclarecer as políticas sobre transição social versus transição cirúrgica ou médica, e eu vou te mostrar o que isso significa. Você pode encontrar toda a nova política no Manual Geral, na seção 38.6.23, e também há um documento suplementar chamado Princípios Orientadores para Líderes Locais que você realmente não pode deixar de ler, porque é lá que eles detalham mais sobre algumas das linguagens gerais dessa política. Essa seção do manual começa enfatizando que o gênero é uma característica essencial do plano de salvação e é definido como o sexo biológico atribuído no nascimento. Eles comentam que essa é uma questão complexa e que todos os filhos de Deus devem ser tratados com compaixão e sensibilidade. A igreja também não adota uma posição sobre a causa de pessoas se identificarem como transgênero. Todo esse material introdutório aqui é bem parecido com a política anterior. É aqui que eles realmente começam a diferenciar e esclarecer algumas coisas. As ordenanças são administradas com base no sexo biológico da pessoa ao nascer, incluindo o batismo, ordenações do sacerdócio e ordenanças do templo. Em seguida, há um link para essas diferentes seções atualizadas do manual, onde é esclarecido que alguém que faz uma transição cirúrgica, médica ou social precisa de aprovação da primeira presidência para ser batizado. A transição resultará em algumas restrições na igreja, ou seja, uma pessoa que fez transição social não poderá receber ou exercer o sacerdócio, receber ou usar uma recomendação para o templo e não poderá servir em alguns chamados da igreja. Isso é muita coisa, então vou tentar explicar da melhor forma que eu sei. A igreja define transição cirúrgica, médica ou social como a tentativa intencional de se apresentar como algo diferente do sexo biológico atribuído no nascimento. Isso pode incluir mudar a forma de se vestir, aparência, nomes ou pronomes. De acordo com a minha interpretação dessa política e com o que consigo deduzir disso, é assim que ela se divide. Uma pessoa que sente desconforto em relação ao seu gênero, mas que não faz transição social, cirúrgica ou médica e que é digna, pode participar plenamente de todos os aspectos da igreja e receber todas as ordenanças de salvação e exaltação. Esse é o mesmo padrão para todos os membros não transgêneros da igreja. O indivíduo que faz transição social pode ser batizado se receber a aprovação da primeira presidência, mas não participa de outras ordenanças. Eles também não devem servir em certos chamados. Se você já for um membro batizado da igreja quando fizer a transição, a ordenança do batismo ainda é válida, mas você não poderá mais frequentar o templo. Como membro batizado da igreja, pessoas que fizeram a transição são bem-vindas para participar da reunião sacramental e participar da igreja de outras formas. Elas devem aconselhar-se com seus líderes locais da igreja para saber exatamente como essa participação pode acontecer. Quanto a quais são esses chamados, isso pode ser encontrado no documento Princípios Orientadores que eu mencionei, que é super importante, onde fica claro que pessoas que fizeram a transição não devem ser chamadas para cumprir funções específicas de gênero. Isso incluiria funções como presidente da Sociedade de Socorro, presidente do Quórum dos Elders. Elas não devem ser chamadas como professoras e também não devem ser chamadas para trabalhar com crianças ou jovens, como na primária, no programa dos rapazes ou no programa das moças. Pelo que eu percebo, isso deixa aberta a possibilidade para que essas pessoas sirvam em chamados nas áreas de comunicação, bem-estar, música, atividades, tecnologia e outros chamados de especialistas. Vou voltar a falar sobre esse documento de princípios orientadores porque há informações realmente importantes para entender aqui sobre como implementar essas políticas. Mas voltando ao próprio manual, ele esclarece que membros que fazem a transição, mas depois decidem voltar atrás, podem desfrutar de todos os privilégios e participação na igreja. Também inclui uma observação interessante de que, como as leis variam de lugar para lugar, se os líderes tiverem dúvidas sobre o que podem legalmente dizer ou fazer, eles podem consultar uma linha de apoio. Estou passando para você muitos detalhes práticos aqui, mas é realmente importante que você leia a política propriamente dita, porque ela enfatiza em todas essas sessões que a implementação dessas políticas e o ministério com essas pessoas devem ser feitos com oração, em conselho com outros líderes, e com o máximo de sensibilidade, compaixão e dignidade para todas as pessoas envolvidas.
Agora vamos mergulhar neste documento de princípios orientadores para líderes locais, porque ele contém informações sobre pronomes preferidos, nomes preferidos, atividades específicas de gênero, atividades com pernoite, chamados e banheiros. Mais uma vez, a primeira coisa que eles enfatizam é ser sensível, agir com oração e buscar conselho com outros antes de fazer grandes mudanças. Então, nomes e pronomes preferidos. Os registros de membros da igreja refletem o sexo biológico ao nascer. Se alguém tem um nome preferido, isso pode ser anotado no registro de membro. No entanto, a igreja não está determinando como nomes ou pronomes preferidos devem ser usados. Isso fica a critério do indivíduo, dos membros da família, dos membros da igreja. Acho muito interessante, pois diz que os líderes locais não devem determinar ou prescrever como os membros devem se dividir ao indivíduo. Isso pode funcionar dos dois jeitos, porque significa que um bispo não pode declarar unilateralmente que todos agora têm que usar os pronomes preferidos de fulano, e também significa que um bispo não pode declarar unilateralmente que temos que usar o nome de nascimento de fulano. Isso é algo que precisa ser feito com sensibilidade e de forma individual. Certo, atividades e reuniões específicas de gênero. Se você é alguém que se identifica, por exemplo, como uma mulher transgênero, poderia participar da Sociedade de Socorro ou das Moças. De acordo com o documento Princípios Orientadores, na maioria dos casos, a resposta é não. Exceções podem ser feitas se seguirem as diretrizes deste documento e o pedido deve ser aprovado pela presidência da área. O mesmo vale para pessoas que se identificam como homens transgêneros e gostariam de participar, por exemplo, do quórum de mulheres ou dos rapazes. Atividades com pernoite. Se você é alguém que se identifica como uma mulher trans e fez a transição social, poderia, por exemplo, participar do acampamento das moças? De acordo com essas diretrizes, a resposta seria não. Para atividades com pernoite destinadas a um gênero específico, as pessoas participam apenas dos acampamentos que correspondem ao seu sexo biológico de nascimento. Isso inclui coisas como acampamento das moças, acampamento do sacerdócio, rapazes, high adventure e quaisquer outras atividades com pernoite desse tipo. Atividades com pernoite que não são específicas de gênero, como trek, para o vigor da juventude, conferências YSA, conferências de jovens, há um pouco mais de flexibilidade. Uma pessoa que se identifica como transgênero pode participar dessas atividades, mas se ela fez a transição cirúrgica, médica ou social, deve deixar a atividade à noite. Banheiros da igreja. Uma pessoa que se identifica como transgênero e fez a transição social pode usar o banheiro que considera mais alinhado com seu gênero de identificação? A resposta da igreja é: depende. Os princípios que a igreja quer enfatizar aqui são segurança, privacidade, respeito e dignidade para todos os membros da igreja. Assim, a igreja sugere que o caminho preferencial é que essas pessoas usem um banheiro de uso individual, quando disponível. Obviamente, muitos prédios da igreja não têm banheiros de uso individual, então a igreja oferece algumas outras opções, mas também fico pensando se isso significa que, daqui para frente, a igreja pode passar a incluir mais banheiros de uso individual à medida que construir novas instalações no futuro. Se não houver banheiro de uso individual disponível, a pessoa pode usar o banheiro que corresponde ao seu sexo biológico de nascimento ou pode usar o banheiro que corresponde ao seu sentimento interno de gênero, desde que uma pessoa de confiança garanta que outras pessoas não estejam usando o banheiro ao mesmo tempo. Mais uma vez, os princípios principais são segurança, respeito, dignidade e privacidade para todos os membros. Essa é uma questão complicada, e tenho certeza de que a igreja passou anos considerando em oração todos esses casos que chegaram até lá antes de implementar políticas em toda a igreja, para que possam apoiar a doutrina imutável da igreja e, ao mesmo tempo, permitir sensibilidade para membros de todos os tipos. Eu apoio a doutrina da família da igreja e sustento os líderes da igreja na implementação de novas políticas, mas entendo que isso pode ser desafiador, então espero que todos levem a sério o conselho dessas políticas de orar sobre isso. Eu sei que eu vou fazer isso. E também precisamos sempre lembrar de tratar os filhos de Deus com compaixão, respeito e dignidade, não importa quem sejam. Se você quiser saber mais sobre essas mudanças, pode lê-las no Church News Home.